Eu sou a Adriana e mais uma vez eu convido você para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. Hoje eu não vou apenas trazer mais uma história para que você venha conhecer melhor. Eu venho trazer um banquete para que você possa se assentar e saborear cada palavra que Deus, com a sua infinita graça, trouxe de aprendizado, mas também trouxe como alimento para as nossas almas. Então, eu não quero apenas convidar um tipo de pessoa, mas eu quero convidar a todos que têm sede e fome na palavra de Deus, que querem conhecer mais um pouco, porque eu sei que esse alimento da palavra, às vezes ele não cabe à nossa vida no dia atual, mas talvez um dia essa palavra nós vamos necessitar desse tipo de alimento. Talvez não seja para nós, mas para aquele que está ao nosso redor. Nós precisamos aprender para poder transbordar na vida daqueles que estão ao nosso lado. E eu então deixo aí para que você possa conhecer um pouco mais essa história e principalmente você, a mulher que criou seus filhos ou filho sozinha, sem a ajuda de ninguém. Nós vamos então estar falando de Agar, a escrava de Sarai. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do momento da história de Agar, você pode ir lá na nossa série Mulheres da Bíblia e você vai conhecer mais essa história no vídeo de Sara, a esposa de Abraão. Nesse momento, Sara ainda se chama Sarai. E fazendo aí esse resuminho, né? Sarai, ela era uma mulher estéril, até o momento ela não havia tido filhos e era um grande sonho que ela tinha. Então, ela chama seu esposo e ela oferece a sua escrava Agar para que ela se deitasse com o seu esposo e que todos os filhos de Agar fossem gerados nos joelhos de Sarai, para que fossem ser filhos dela. Então Agar era uma escrava egípcia que veio para Sarai e para Abrão quando eles foram até ao Egito. Eles trouxeram de lá essa escrava egípcia, que era uma ajudadora de Sara, né? Até então ela não se chamava Sara, Sarai. Então, nós vamos ver aqui no Gênesis 16. Toda a história está aí no capítulo 16. E a gente vai conhecer um pouquinho aqui no versículo 3, no versículo 4, 5 e 6. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar. Ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada por seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu-a a Sarai, e ela fugiu da tua face. Então nós vemos aí Agar, ela deitou-se com Abrão e ela se engravidou de Abrão. Então sua serva, a sua senhora, não tinha filhos, ela então começou a menosprezar a sua senhora. Sarai ficou muito irritada porque ela estava sendo humilhada por uma escrava. Sarai então resolve falar com Abrão e Abrão não toma nenhuma decisão. Ele fala: faça o que você quiser, a escrava é sua. E então a Sarai começa a afligir. Às vezes, muitas vezes, nós quando somos afligidos, nós, por vários motivos, né? Às vezes afligidos no trabalho, afligidos dentro de casa, com a família, com o marido, com os filhos, ou você com a esposa, ou com as pessoas da sua família em geral, por algum motivo, alguma aflição
que nós venhamos a passar por ela. Nossa tendência é ir ao deserto. E foi isso que Agar fez. Ela fugiu da face da sua senhora. E ela fugiu e foi para o deserto. Incrível que quando nós nos encontramos com alguma situação de problema em nossas vidas, a gente às vezes quer estar num lugar seguro, porém um lugar solitário. Um cantinho só nosso onde ninguém nos perturba e por qualquer motivo a gente quer correr para dentro de um quarto, quer ficar sozinho e quer ficar pensando. E Agar foi isso que ela fez. Ela foi e fugiu da presença de Sarai. Mas o incrível é que aqui no versículo 8, no versículo 7, o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur. Então Agar, ela foi até uma fonte, foi para o deserto e se agarrou no lugar onde tinha segurança para ela. Imagina você num deserto, o sol na sua cabeça, e você ali com o receio do que você vai passar, você quer estar num lugar mais seguro, perto da água. Foi ali onde Agar estava. Mas o mais incrível é que a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor achou a Agar. Sabe, quando você passa por qualquer situação, Deus vê suas lutas, Deus vê as suas tribulações, as suas aflições, e Ele envia os anjos dele para te proteger, para te guardar, para te guiar. E foi isso que Deus fez com Agar. O anjo de Deus, ele foi achar Agar, ele estava procurando Agar. E quando ele encontra Agar, no versículo 8, ele diz assim, Agar, serva de Sarai, onde vens? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face da minha senhora. Então ele lhe diz assim, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. No versículo 9. E no 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Gente, olha que impressionante, a gente foge, o anjo do Senhor nos protege, e aqui ele veio ouvir, primeiro ele perguntou, de onde vens? E aí ela responde, eu venho de fugir da minha senhora, porque ela está me afligindo. Sabe, às vezes Deus coloca anjos no nosso caminho, no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de luta, Deus coloca alguém para cuidar de você. Claro que Ele envia os anjos, sim, Ele envia seus anjos, mas Ele também usa pessoas. E muitas vezes as pessoas querem se aproximar e às vezes a gente quer se retirar. E o que a gente mais precisa é que nós possamos ter pessoas que nos ouçam. E foi isso que o anjo fez. Primeiro ele ouviu a Agar. Depois que ela falou o que estava acontecendo, aí ele trouxe o recado de Deus para ela. Volta, volta, humilha-te diante da tua senhora. Então houve ali um comando, uma ordem. Volta de onde vens e luta, enfrenta o que você tem que enfrentar e se humilha. Porque não sei se você sabe que os humilhados serão exaltados, não é? O anjo não disse isso para ela, mas é assim que a palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus. Então o que acontece? Quando você toma a postura de obedecer, mesmo estando no estágio de humilhação, vai vir sobre a sua vida uma promessa. Quando ele deu essa palavra, ele então entregou a promessa que falava com ela assim, você vai ter um filho. E o seu filho será muito, a sua geração será muito numerosa, será uma geração incontável. E aí ele fala assim, em Gênesis 16, 11, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu sua aflição. Então Deus fala com ela, você está grávida, você vai ter esse filho, o seu filho vai se chamar Ismael, porque o Senhor ouve a sua aflição. Então, ela vai em busca
dessa esperança, dessa promessa liberada sobre a vida dela. E ela enfrenta a sua humilhação. Ela volta até a sua senhora, grávida. E aí então, passado um tempo, ela vem, o filho vem nascer, Ismael nasce, quando Abrão tinha 96 anos. Quando Abraão tinha 96 anos, não, desculpa, 86 anos. Com Abraão, com 86 anos, a Agar deu a ele o seu filho Ismael. Passado um tempo, Ismael cresceu, e então, quando Abraão tinha 99 anos, Deus dá a ele uma promessa. E Deus fala com Abraão. Ele fala em Gênesis 17, do versículo 19 e 20, Deus fala com ele. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por conceito perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então Deus derrama uma outra promessa agora para Abrão. Abrão, então, com 99 anos, ele vai receber essa promessa de Deus, que ele vai ter um filho chamado Isaque, esse filho vai vir de Sara. Um ano depois, Sara concebeu e deu à luz a Isaque. Sara já com 90 anos e Abrão com seus 100 anos. Promessa de Deus pode tardar para você, mas para Deus ela vai chegar sempre no tempo determinado por Ele. O que Deus promete, Ele cumpre. Naquela época, as mulheres, os homens e as mulheres viviam muito mais tempo. Porém, Sara, aos 90 anos, ela já não tinha mais as suas regras. E mesmo assim, ela veio a ter o seu filho. Mas então, quando Isaque foi crescendo, ele foi se desmamando, lá no capítulo 21, vamos lá abrir, no capítulo 21, não, no capítulo 19, no versículo 17, aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, no capítulo 21 mesmo, no capítulo 21, no versículo 10, ele fala assim, e disse a Abraão, deita fora esta sua serva, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Gente, Isaque foi ser desmamado, Abraão, agora chamado Abraão, Sarai chamada Sara, porque Deus havia mudado o nome deles. Ele vai fazer um banquete por causa que agora Isaque estava sendo desmamado. O Ismael riu, zombou daquela festa, zombou daquele momento. Então Sara ouviu e ela mandou que Abraão mandasse embora o seu filho. E ela falou, ele não vai dividir a herança com meu filho. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que quando Deus tem uma promessa para você, independe do que está ao seu redor. Eu sei que você às vezes teve o seu filho e o seu filho foi gerado e o seu filho está sendo criado por você. E muitas vezes o seu filho é discriminado porque às vezes o seu marido constituiu uma nova família, ou você foi abandonada, você virou uma mãe solteira, e o seu filho passou a ter irmãos, os irmãos zombam, o pai já não dá a ele a assistência que deveria estar dando, né? A mãe dos outros filhos, ela não trata bem o seu filho e você sente as dores do seu filho. Assim como aqui, Agar deve ter sentido imensamente quando Sara falou assim, leva embora esse seu filho, tira daqui porque ele não vai dividir a herança com meu filho Isaque. Aí você imagina
Ela como uma serva, uma escrava, ela não podia fazer nada, mesmo sabendo que o filho dela era filho do patrão, era filho do seu senhor. E aí no versículo 11, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abrão. Abrão se entristeceu. E Deus então falou com ele. Deus disse, mas também do filho da sua serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus falou com ele, faça o que ela está falando. Pode enviar o seu filho, porque eu vou cuidar. Porque Deus sabia do que podia vir a acontecer, talvez, se eles fossem criados juntos. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a vida de Isaac. E Sara provocou tudo isso quando ela entregou a sua escrava para deitar com seu marido. Ela provocou uma gravidez que não era a gravidez sonhada por Deus, mas Deus em sua misericórdia, por amor, amor a Abraão, amor à promessa, ele fala, pode deixar, eu vou cuidar da sua semente. Às vezes, você teve um filho de um homem casado. Às vezes, você teve um filho de um casamento ilícito. Então, você sente que Deus não está do seu lado. Deus, ele cuida de você. Deus cuida do seu filho. Deus sempre estará presente na vida daqueles que buscam a presença dele. Se você ainda não busca a presença dele, começa a buscar e deixa Deus mudar a vida dos seus filhos e a sua vida também. E o que o Senhor fala aqui no versículo 14, no capítulo 21, versículo 14? Se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. E despediu-a, e ela se foi-se andando, errante no deserto de Berseba. Gente, mais uma vez volta Agar para o deserto. Dessa vez ela não está mais sozinha, ela tem um filho. E o pai do seu filho entregou para ela um odre de água e um pão. Às vezes você está aí lutando na justiça para você conseguir a pensão dos seus filhos. Às vezes você foi colocada, abandonada, sem nada, sem ajuda de ninguém para que você criasse seus filhos. E aí você está num deserto, você está vivendo triste, deprimida, num lugar onde você não encontra um oásis, uma alegria. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Quando acabou a água do odre, no versículo 15, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Como mulheres hoje choram porque vivem sozinhas, porque tem que trabalhar, porque tem que manter uma casa, porque tem que cuidar dos seus filhos, porque não tem a figura paterna, porque o pai abandonou. Mas Deus, ele está sempre vendo o seu choro. Assim como lá com Agar, naquele deserto, quando ela estava grávida, ela estava sendo afligida, o anjo do Senhor estava ali com ela, levando promessa, dando força para ela. E aqui, mais uma vez, ela chorou, porque ela não queria ver o filho dela morrer. Quantas vezes muitas mulheres deixam de comer para dar o alimento para o seu filho? Quantas vezes mulheres com um rombo no coração dão os seus filhos porque não conseguem a ajuda de ninguém, não conseguem um trabalho, e então elas, com medo que os seus filhos morram, elas dão os seus filhos. Às vezes a gente joga pedra, mas às vezes elas dão em amor, porque melhor é dar o filho do que judiar dele, né? Mas a gente também não precisa dar, porque Deus, ele sempre estará conosco. Nós precisamos confiar. A gente não precisa ter a primeira dificuldade e entregar essa dificuldade para que outro venha tomar conta dessa dificuldade. Foi entregue para nós, né? Se você tem um filho, foi entregue para você. Deus vai te dar a condição, a estrutura para você cuidar dele. Porque quando você chora,
existe alguém que colhe suas lágrimas, assim como Deus fez com Agar. Lá no versículo 17 do capítulo 21, e ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Imagina, o anjo bradou, ele gritou, vindo descendo dos céus, desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus, ele viu até o choro de Ismael. Ele ouviu, às vezes, o último choro, porque ela colocou ele ali para que ele não morresse. Ela entregou o filho, colocou ele debaixo de uma árvore, porque ela não tinha mais água nem comida. E aí Deus fala com ela: não temas, não temas, é o recado de Deus para ela. Deus envia pessoas para dizer: não temas, seja qual for a sua situação, não temas, porque existe um Deus que te vê, existe um Deus que lá do céu ele ouve o seu clamor. E então, no versículo 19, aí no versículo 18, ele fala assim com ela: ergue-te, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Às vezes hoje você como mamãe está aí prostrada. Às vezes você é uma mãe forte hoje, mas você conhece uma mamãe que esteja prostrada por esses mesmos motivos de Agar. Mas Deus manda um recado para essa mãe. Para você, mãe, que está prostrada, que está depressiva, porque não tem uma condição financeira para cuidar do seu filho como você gostaria que ele fosse cuidado. Você que está vendo seu filho, muitas vezes, sofrer perseguição dentro da própria família, pelos meio-irmãos, pela madrasta. Deixa eu falar com você, Deus te fala: ergue-te, erga-te, erga-te, levanta-te e pega o filho pela mão. Além de você se levantar, você vai pegar o seu filho pela mão e você vai dar força para ele se levantar. Aí você fala: mas para quê? Eles continuam no deserto, a água acabou, o pão acabou. Não, o Senhor, ele manda a palavra de ordem e ele manda a provisão com a promessa. Ele mandou a promessa: porque farei do seu filho uma grande nação. Mas como, Deus? Aqui no deserto não tem nada. E olha o que fala no versículo 19. E abriu-lhe Deus os seus olhos e viu o poço d'água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Gente, a fonte de água, o poço de água estava na frente dela. Mas a palavra fala que Deus abriu os olhos dela. Muitas vezes nós vivemos situações tão terríveis que nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar o que está a um palmo de distância. Nós não conseguimos ver oportunidade de vida em nada. Tudo para nós cheira a morte. Ao nosso redor vem a morte. Só que quando você clama, quando você chora, e quando Deus ouve o seu clamor, e quando Ele entra com a provisão, Ele tira a cegueira dos seus olhos, Ele faz você enxergar o que estava na sua frente, e Ele te dá força e fala assim: tá aqui, essa é a oportunidade que eu te dou. Você fala: ó, estava aqui. Quanto tempo que isso está aqui na minha frente, eu nem tinha visto. Às vezes uma oportunidade que você está aí negando passar por ela. Às vezes você passa todos os dias no mesmo lugar e tem oportunidades aos seus redores e você não consegue visualizar porque você está cego, olhando para o seu problema. Ela sentou-se de longe e ficou olhando o menino morrer de longe. Às vezes você está de longe e está olhando a morte. Você está de longe e seus olhos só conseguem fitar o que é mal. Seus olhos só conseguem enxergar destruição. Seus olhos não conseguem ter esperança. E aí vem Deus com a sua infinita bondade, oh Deus maravilhoso, e arranca as escamas dos seus olhos e faz você fazer aquilo que o mundo fala, né? Pega um limão e faz dela uma limonada. Ele abre os seus olhos e fala: isso é o que eu te dou. Essa é a ferramenta que eu te dou. Usa a ferramenta que eu te dou. Use essa ferramenta. Qual ferramenta Deus tem colocado diante de você? Eu te garanto que você não fica sem ferramenta. Se você olhar bem, Deus sempre vai trazer uma ferramenta para que você consiga construir algo que Ele vai trazer para a sua vida. Então, essa mulher, ela tem agora oportunidade de vida,
oportunidade de gerar vida para ela e para o seu filho, porque o seu filho tinha uma promessa. E no versículo 20, e era Deus com o seu filho, com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Deus então permitiu que o seu filho crescesse. Ele não abandonou a Agar e seu filho no deserto. Qual o deserto que você está vivendo hoje? Clama a Deus, chora, deixa Ele ouvir sua voz lá do céu. Apresenta para Deus aquilo que está fedendo a morte na sua vida e pede para Ele te mostrar e abrir os seus olhos para que você veja as grandes oportunidades que Ele tem para você. Sabe, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus misericordioso e Ele é um Deus que nos constrange com seu amor. Ele nos pega de surpresa e faz com que aquilo que era um grande problema para nós, agora nós vamos olhar para trás e vamos dar risadas num momento difícil. Porque nós vamos nos lembrar e vamos falar, hoje eu saí mais forte, hoje eu sou vencedora, eu consegui, eu trilhei uma batalha, mas eu fui vencedora nela. E eu deixo então aqui para você algumas características de Agar. Para você que é uma mãe solteira, que foi abandonada, ou que é uma viúva, que está sozinha. Para você, mulher, que não tem nenhuma dessas situações que eu te falei, mas que conhece alguém que tem, que você se encha dessa palavra para você transmitir a outras pessoas. E eu deixo aqui as características de Agar. Escrava, prepotente, né? Ela riu, ela zombou, ela desfez, ela menosprezou da sua senhora. Era uma escrava. Às vezes eu falo assim porque o Egito, na Bíblia, ele tem um paralelo de comparação. Quando a gente fala Egito, a gente está se referindo ao mundo. Às vezes você ainda é uma escrava do Egito, é uma escrava do mundo. Você ainda vive o peso que o mundo te coloca, você não encontrou liberdade em Cristo para estar neste mundo, mas não ser dele. Entende isso? Você não tem que ser do mundo, você tem que ser de Deus, mas você vive nesse mundo, né? E às vezes essa mulher aqui, para ela não teria solução. E eu falo para você hoje que ainda não conhece Deus também. Para você, às vezes, que vive, às vezes você teve seu filho numa balada, você não sabe nem quem foi o pai. Deixa eu te falar, às vezes você estava sendo escravo do mundo. Mas Deus pode mudar a sua história. Agar também se deixava bater com as aflições. Ela fugia, ia para o deserto, chorava. Fugia, ia para o deserto e chorava. Quantas vezes você entra no seu quarto, vai para o seu mundinho de deserto e chora, porque você se abate com as aflições. Ela também fugia sempre para o deserto, mas obedecia à voz de Deus. Incrível! Que mesmo ela estando no deserto ali, e Deus falando assim, mandando recado através do anjo, volta lá e humilha-te diante da sua senhora. Ai, vão me humilhar? Eu vou ter que voltar para me humilhar de novo? Não. Ela obedeceu. Ela foi de encontro à palavra e ela voltou. Por isso Deus honrou, porque Deus mandava a promessa para ela quando ela obedecia. E então ela tinha medo. Quando ela via seu filho quase morrendo, ela teve medo. Ela chorava, ela era ser humano, como nós somos seres humanos, choramos, abrimos a boca muitas vezes, choramos muitas repetidas vezes, não é assim? Mas é uma característica nossa, de mulher, né? Então, a gente precisa mesmo chorar. Não chorar toda hora, mas de vez em quando é bom dar uma desabafada. Ela se erguia quando Deus falava. Gente, quantas vezes você ouve a palavra de Deus e não consegue se erguer? Quantas vezes você ouve as promessas de Deus e fala assim, não, agora vai dar certo, depois você cai de novo, agora vai dar certo, aí você se prostra de novo. Está na hora de levantar, de se erguer. E quando você se ergue, você tem força para levantar outros, como ela teve. Agar se ergueu e pegou seu filho. Ela não tinha água para ela.
ela levantou o seu filho. E quando ela levantou o seu filho, Deus então abriu os olhos dela. Quando você se posiciona na presença de Deus, Deus abre os seus olhos para você ver aquilo que Ele tem preparado para você. E também ela se tornou uma mulher forte para criar o seu filho. Às vezes a luta que você está vivendo hoje vai te tornar ainda mais forte para você ser uma mãe de excelência. Uma mãe que traz excelência pelas suas atitudes mudadas, pelas suas transformações, pela sua história de vida, pela garra que você tem de ir à luta, de estar no meio do deserto, estar chorando, mas está fazendo. Ela ainda não tinha bebido água, mas ela estava ainda no deserto, mas ela teve força para se levantar e ainda para tomar o seu filho pelas mãos e levar o seu filho até a água e dar água para ele. Às vezes você está vivendo um deserto, mas às vezes Deus quer te usar para que você dê água a outras pessoas que estão morrendo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus mostrar a ferramenta que Ele tem preparada para você. Seja uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que ouve a palavra de Deus. Sabe, quando você para ouvir aquilo que Deus tem para te falar, parece que seus olhos são desvendados e algo muito novo vai acontecer na sua vida. Muito novo, algo muito de Deus vem acontecer na sua vida. Eu desejo de todo o meu coração que você seja uma mãe fortalecida, que você tenha estrutura para trabalhar, para lutar pelo seu filho, principalmente para levar a palavra de Deus até o coração do seu filho. Que você não seja uma pessoa murmuradora que olha para o passado e fica se lamentando, mas que você trilhe um novo caminho como essa mulher fez. Vai trilhar um novo caminho com aquilo que Deus colocou na sua mão nesse momento. Que você possa compartilhar essa palavra, porque eu sei que hoje nós vivemos um tempo onde muitas mulheres vivem essa situação e que muitas pessoas possam ser cheias desse banquete que é a palavra de Deus e que venham se alimentar para poder colocar a sua vida na posição em que Deus quer para poder usar cada um de nós, dentro da nossa casa, da nossa família, como mãe, como tia, como irmã, como professora. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, que Ele derrame bênçãos sem medidas sobre você, sobre o seu lar. E que esta palavra não pare em você. Dê vida a essa palavra, permitindo que ela continue perpetuando, compartilhando, em nome de Jesus. Fica na paz. Um abraço.